1 Samuel 15, 10 e 11. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Porque é que Deus disse a Samuel que se tinha arrependido de ter posto Saul como rei? Porque lemos no princípio deste capítulo, primeiro livro de Samuel, estas palavras. Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora, fere Amaleque, destrói totalmente tudo o que tiver. Não lhe perdoes. Porém matarás desde o homem até à mulher, desde os meninos até aos de mama, desde os bois até às ovelhas, desde os camelos até aos jumentos. E se continuarmos a ler este capítulo, vamos ver que Saul, ele não fez aquilo que Deus mandou que ele fizesse, que Deus lhe disse para fazer através do profeta Samuel. E por isso veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo que se arrependia de ter posto Saul como rei. No entanto, Saul, ele achava que tinha cumprido a palavra do Senhor. Nos versos seguintes do capítulo 15, de 12 a 17, nós lemos: E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã e anunciou-se a Samuel, dizendo: Já chegou Saul ao Carmelo. E eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito tu, Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço. E disse Saul: De Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então Saul achou que executou a palavra do Senhor, porque destruiu totalmente tudo, exceto o melhor das ovelhas e das vacas. E Samuel disse a Saul: Espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse: Fala. E disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E depois continuamos a ler e vemos como Samuel diz a Saul que o Senhor o rejeitou porque ele não obedeceu, não fez a vontade do Senhor. Mas a pergunta que podemos fazer é esta: porquê é que Saul se enganou a si mesmo, achando que tinha obedecido e executado a palavra do Senhor, quando ele sabia, ou não sabia, porque não queria saber, que tinha desobedecido? E a resposta é esta: porque a verdade sobre nós, sobre os nossos erros, é muito dolorosa. E é mais fácil enganarmos-nos a nós mesmos, como Saul. E este engano a nós mesmos, podemos aprender com Saul como é que acontece. Saul enganou-se a si mesmo, em primeiro lugar, acusando. Em segundo lugar, anulando. E em terceiro lugar, atribuindo. Saul enganou-se a si mesmo, acusando os outros. Samuel disse: Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e um mugido de vacas que ouço? E disse Saul: De Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas. Saul enganou-se a si mesmo, acusando o povo, dizendo que a culpa era do povo e não dele. Mas Saul também se enganou a si mesmo, anulando o seu erro, através daquilo que ele queria fazer para o Senhor. Saul disse: Nós perdoámos, o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor teu Deus. Ele enganou-se a si mesmo, achando que, oferecendo ao Senhor, fazendo alguma coisa para o Senhor, o seu erro estaria perdoado, estaria anulado. Mas ele também se enganou a si mesmo, atribuindo um pequeno valor ao seu erro. Ao agir assim, como lemos aqui, Saul atribuiu um pequeno valor
ao erro que ele tinha cometido. E nós também tendemos a não reconhecer os nossos erros, a enganar-nos a nós mesmos, comparando-nos com os outros e dizendo que não somos assim tão maus. Todos, afinal, cometem erros. O nosso erro não é muito grande. E podemos perguntar porquê é que foi tão difícil, tão doloroso para Saul reconhecer o seu erro? Porque Saul, tal como nós, achamos-nos pequenos e queremos ser grandes. Não queremos olhar para nós como pequenos, falhos, insignificantes. No caso de Saul, ao não destruir o rei Agag, ele estava a exaltar-se a si mesmo, pois era o que os reis faziam, e ainda hoje as nações fazem. Querem mostrar que são mais poderosos, querem ser mais ricos, e por isso ficavam com o melhor do povo que venciam, e deixavam viver o rei, e por vezes os nobres também, para se exaltarem como reis de outros reis. Isso fazia deles imperadores. Saul queria ser visto como um dos que eram poderosos. Como podia ele perder esta oportunidade de mostrar quão poderoso ele era? E por isso nós lemos que Saul mostrou claramente que era grande ao erigir para si uma coluna. Na manhã, ele anunciou-se a Samuel, dizendo que já tinha chegado ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Ele levantou esta coluna com base na grande vitória que teve. E porquê é que Saul se queria fazer grande? Porque sendo ele pequeno aos teus olhos, sendo tu pequeno aos teus olhos, um dia Deus o chamou. Não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel. Mas agora Saul, ele não via que, pela graça de Deus, ele que era pequeno aos seus olhos, Deus o tinha tornado rei. Saul, tal como nós, vamos buscar em todo lugar aquilo que só Deus nos pode dar pela sua graça. Deus, na sua graça, nos escolheu e fez-nos grandes. Nos ungiu, nos deu o seu Espírito. Nós somos pecadores, todos somos pequenos aos nossos olhos. Sabemos que no mais íntimo do nosso ser somos pequenos. E a razão por que nos enganamos a nós mesmos é porque queremos esconder de nós mesmos que somos pecadores, que somos pequenos, que somos inadequados. E quando há uma qualquer situação que nos revele quão pecadores somos, não podemos aceitar e não temos outra alternativa do que fazermos grandes. No fundo do engano próprio há uma verdade que quem se engana a si mesmo não quer ver. E por isso necessita de ajuda. Pois se nos estamos a enganar a nós mesmos, como é que nós podemos nos ajudar a nós mesmos? Deus não queria o melhor das ovelhas e das vacas. Deus não queria que Saul trouxesse Amaleque. Deus queria Saul. Mas Saul não se queria dar a si mesmo a Deus, porque queria continuar a reservar o direito de decidir quando obedecer e não obedecer. Se não entendermos a graça de Deus, nunca vamos sair do engano próprio. É inevitável. Deus faz-nos grandes pela sua graça. Ele nos deu o seu Espírito, Ele nos ungiu. E isso foi através do seu Filho Jesus. Jesus, que era grande, fez-se pequeno, para que os que são pequenos fossem grandes. Quando queremos ser grandes fora dele, fora de Cristo, estamos a desprezar tudo o que Deus é e fez por nós em Cristo Jesus. Mas na medida em que entendemos com maior clareza o Evangelho, melhor entendemos como Deus, pela sua graça, e apenas pela sua graça, nos fez grandes em Jesus.